Você já reparou que o Senhor nosso Deus, na sua soberania, no seu poder, sem ter que prestar contas a ninguém, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, absoluto de todas as coisas, Ele tem diferentes maneiras de agir com as pessoas. Ele diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me apiedarei de quem eu quiser ter piedade. Porque Deus, ele está acima do bem e do mal. Deus, ele mata e ele cura, e ele salva. Ele dá a vida e ele tira a vida. E nele não há pecado, porque ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele tem diferentes maneiras de agir com as pessoas, com cada pessoa, diante da mesma situação. Você vê pessoas que fazem tantas coisas, afrontam a Deus de tanta maneira, e Deus tem misericórdia daquela pessoa, dá tempo para aquela pessoa se arrependa, até o dia que Deus diga, basta, agora parou, e aquela pessoa é chamada para prestar contas. Se no meio tempo ela se arrepender, que bom. Se ela não se arrepender, ela vai ser recolhida do jeito que estava e vai ter que prestar conta da sua vida. Eu estava me lembrando de quando eu era adolescente. Eu conheci um adolescente também, tinha mais ou menos a minha idade, e a gente estava na igreja, e ele estava na igreja. De repente ele se afastou da igreja, se afastou de Deus, porque uma coisa é você se afastar por algum motivo, alguma coisa, ou você se afasta de frequentar a igreja, mas a tua relação com Deus continua a mesma. Entende? Você está lá fora, você não está frequentando os cultos, você não está mantendo aquela comunhão que a Bíblia diz que a gente tem que ter, a comunhão, que a gente tem que congregar, a palavra de Deus diz, mas às vezes por algum motivo que só você e Deus conhece, você se afasta. Mas no teu isolamento, você está temente a Deus, você está preocupado com o que Deus quer, às vezes você está clamando a Deus por misericórdia, por algum problema, por alguma fraqueza, por alguma incapacidade tua, você está lá buscando a Deus. E tem pessoas que não se afastam só da igreja, tem pessoas que se afastam de Cristo. Aí a coisa é mais complicada, porque a palavra de Deus diz que aqueles que conhecem e desprezam é pior do que aqueles que nunca ouviram falar, porque pela segunda vez eles estão crucificando ao Filho de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e que ele atira no fundo do mar do esquecimento todos os pecados daqueles que se arrependem. Mas uma vez que você conhece, você deliberadamente volta as costas a Jesus e passa a viver igual ou pior da forma que vivia antes de conhecer, aí você tem um problema muito sério para resolver. Mas Deus lida com cada um de diferente maneira. Como eu disse, às vezes a pessoa se afasta da igreja, mas não se afasta de Cristo. Até comete alguns deslizes, mas no seu deslize está pedindo, Senhor, tem misericórdia, porque esse não sou eu. Eu não quero isso. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. O homem sem Deus é como uma folha seca levada pelo vento. O vento leva para onde quer, mas o homem com Cristo é como uma casa construída sobre a rocha. Ela tem alicerce, ela tem base, então ela não é levada pelas tempestades nem pelo sabor do vento. E essa pessoa que eu conheci, que claro não vou dizer o nome, ele estava no caminho dentro da igreja, praticando aquela coisa toda, de repente, por motivo que só Deus e ele conhecem, ele se afastou da igreja. E ele começou a fazer coisas erradas. Ele começou a fazer coisas muito erradas, que Deus simplesmente abomina. Então, pelos atos que ele começou a praticar, deixou bem claro que ele não se afastou só da igreja. Ele se afastou da igreja, como acontece com muitos, que depois voltam, como aquela parábola do filho pródigo, mas ele se afastou da igreja e se afastou de Cristo. Aí se incluiu naquele versículo que Deus diz que ele voltou a crucificar novamente a Jesus Cristo. Aí é uma responsabilidade muito grande, só entre ele e Deus. Aí um dia a mãe dele chamou ele para conversa, a mãe dele cristã, serva do Senhor, e começou a falar, meu filho, larga essa vida, volta para Jesus, você é um jovem, Deus quer te usar, Deus pode fazer muita coisa na tua vida. O que aconteceu? O que Jesus fez contigo para você virar as costas para Ele? Qual foi a decepção que Jesus te fez? Você pode se decepcionar com qualquer homem, mas Jesus, o que ele fez?
Larga essa vida que você está vivendo e entrega os teus caminhos na mão do Senhor. Volta para casa. Aí o filho olhou para a mãe e falou assim: mãe, eu prefiro morrer do que largar a vida que eu estou vivendo. Deus ouviu, ele fez a escolha dele. Aí passou uma certa ocasião, passou uma semana, na verdade, ele estava com os amigos reunidos em um bar, tomando cerveja, bebendo. Uma semana depois que ele teve essa conversa com a mãe dele, que tomou essa decisão. Aí dentro do bar saiu uma confusão, uma briga, e teve um tiroteio. E ele foi atingido no peito, e ele morreu ali. Ele fez a escolha dele, ele fez a decisão dele. Estranho, não é? Ele era um jovem, estava dentro da igreja, a mãe dele chamou ele para voltar para Jesus, e ele, diante de Deus, falou assim: eu prefiro morrer do que largar a vida que eu estou vivendo. Ele fez a escolha, Deus ouviu e fez conforme ele quis. Ele partiu desse mundo. E se você pudesse ter uma noção, meu amigo, uma vez Jesus falou assim a respeito de Judas Iscariotes. Estavam todos na mesa e Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem vai ser traído, como está nas Escrituras. Mas ai do homem pelo qual o Filho do Homem vai ser traído. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Já notou o que isso significa? Melhor seria não ter nascido? É porque Jesus sabe o horror do inferno. Tu já passou uma noite de calor, com dor de dente, dor de ouvido, aquela dor que dá você vontade de meter a cabeça na parede, tu fica desesperado, doido para a noite acabar e você sair procurar um dentista, um otorrino, alguém para socorrer você e te aliviar? O inferno, ele não tem analgésico, ele não tem médico, ele não tem ninguém para te socorrer, e a Bíblia diz que lá os atormentados não têm descanso nem de dia e nem de noite, porque o fogo e o verme são um horror para toda a carne. Esse meu conhecido, que agora morreu sem Jesus, se ele pudesse agora, ele daria tudo o que ele tem para voltar a esse mundo e ter uma nova oportunidade e se reconciliar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não sabemos quando vai ser. Minha querida mãezinha, que agora dorme no Senhor, está na presença do nosso Pai querido celeste. Eu não estava em casa, tinha que trabalhar, ela botou a roupinha dela, pegou a Bíblia dela, ela ia para um monte de oração. Aí veio as irmãs, se encontraram com ela, elas estavam felizes, cantando louvores, adorando a Deus, iam subir ao monte para adorar, para buscar a presença do Senhor, como nós costumamos fazer, especialmente o pessoal pentecostal costuma procurar montes, vocês sabem disso. Aí quando chegou no pé do monte, elas estavam cantando, louvando, antes de subir o pé do monte, ela botou a mão no peito e disse: ai, e caiu. Quando minha mãe caiu, que ela abriu os olhos, segundo a palavra de Deus, os anjos do Senhor estavam ao redor dela, pegou ela pelas mãos e levou ela para os céus, onde ela está na presença do Senhor, e nunca mais sairá de lá. Ela nunca mais voltará para mim. Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Porque a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Santos são aqueles que se separam do mundo para viver para Deus. Agora a Bíblia também diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador, porque Deus criou o inferno, ele sabe o que é o inferno. Mas se Deus é amor, por que ele criou o inferno para o homem? A Bíblia é bem clara. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. O diabo revoltado, que sabe que não tem mais salvação para ele vai fazer de tudo para não ir para lá sozinho. Ele sabe que não pode destruir a Deus, que ele não tem condições de vencer a Deus. Então ele vai atacar Deus naquilo que Deus mais ama, que é você. Ele vai te convencer, ele vai te oferecer tudo aquilo que que Deus diz para você. Não faça, não faça, não faça, ele vai te convencer a fazer. Porque o pecado da desobediência é que afasta o homem de Deus. Jesus criou um paraíso perfeito para Adão e Eva e disse: Eva, Adão, isso aqui é tudo de vocês. Aqui tem rios, tem animais, tem pássaros, tem frutos diversos. É tudo de vocês. Vocês só não comam desse fruto. Esse fruto aqui você não come, porque o dia que você comer, certamente você morrerá.
O diabo ouvindo aquilo em Adão, foi em Eva e falou: é que Deus disse para você que se você comer aquele fruto você morrerá? É mentira de Deus. Chamou Deus de mentiroso. Porque ele sabe que o dia que você comer, você vai se tornar igual a ele. Então Eva viu aquele fruto, um fruto atraente, saboroso, aos olhos, parecia muito gostoso. Ela foi, não só comeu, como também ofereceu para o marido, para Adão. Os dois comeram e se desviaram da presença de Deus, morreram espiritualmente, foram expulsos do paraíso. Mas pelo imenso amor que Deus tem à humanidade, ele preparou um plano de salvação, que é Jesus Cristo. Até que Jesus volte, ele estabeleceu um caminho para o homem se reconciliar com Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta o homem ser religioso, fazer caridade. O apóstolo Paulo fala: ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado vivo, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. E quando tem amor, não é amar uma mulher, um homem uma mulher, a mulher amar um homem, amar seu filho, sua família, amar o teu vizinho. Não é esse tipo de amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado vivo, diz o apóstolo Paulo, se não tivesse amor, se não tivesse Jesus na minha vida, nada disso adiantaria. Você não vai para o céu por dar esmola, você não vai para o céu por fazer caridade, você não vai para o céu por fazer sacrifícios, você não vai para o céu por ofertar, por dar dízimos, ofertas, você não vai para o céu por nada disso, porque a palavra diz que pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode fazer nada para ser salvo. O que tinha que ser feito para você ser salvo, Jesus Cristo já fez. Ele não precisa de ajuda, porque a obra dele foi completa e perfeita. Ele terminou. Quando ele terminou, ele disse: Pai, está consumado. Ele sozinho fez o que homem nenhum poderia fazer. Então, Deus estabeleceu uma meta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus não há salvação. E o homem, o diabo sabendo disso, tenta afastar o homem de todas as maneiras de Jesus Cristo, porque ele sabe que o destino eterno dele é o lago que arde com fogo e enxofre, mas ele não quer ir sozinho. Já que ele não pode destruir a Deus, ele quer tirar de Deus aquilo que Deus mais ama. E quanto mais pessoas ele carregar para o inferno, o coração de Deus se entristece, porque Deus deu ao homem liberdade de escolher. Dentro dessa palavra está escrito tudo que Deus quer que você faça, mas o diabo coloca no teu coração milhões de outros interesses, de outras oportunidades, mas nunca a vontade de ler isso aqui. Porque se você, isso aqui diz, no livro do Apocalipse fala, qual será o fim do diabo, a derrota dele, ele sendo lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Ele não quer que você saiba do final dele. Então ele te oferece tudo aquilo que Deus disse, que não é bom para você, como Deus disse para Eva e para Adão: não coma do fruto, porque vai te matar. E ele diz: mas hoje em dia tem muita teoria, não é bem assim, isso não faz mal, isso assim, você é muito religioso, você é muito bitolado, o mundo mudou, o mundo está diferente, não é bem assim. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele estabeleceu por certo lá na eternidade vai ser certo até a outra eternidade, porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Deus não muda, e a palavra diz que nele não há sombra de variação. O fim vem para cada um. Aquele rapaz que eu conheci na igreja, aquele adolescente, já tem muitos anos isso, ele hoje está lá no lugar para onde ele foi, onde Jesus disse: melhor seria se ele não tivesse nascido. Ele está esperando o dia do juízo chegar, onde ele será julgado, será lançado de volta naquele lugar, e aquele lugar será lançado no lago de fogo. E se você tiver um tempo, meu amigo, procura na tua casa a Bíblia e leia no livro de Apocalipse, o capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 14. Que coisa muito interessante, que diz assim: o apóstolo João teve uma revelação sobre o fim do mundo, e nessa passagem ele viu como será o grande julgamento, o juízo final. E ele disse: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
naquele grande trono, naquele julgamento vai ser no espaço. Você não vai ter terra para olhar e não vai ter céu. Você vai ver só o trono branco na tua frente, você não, os perdidos. Porque o grande julgamento, o grande trono branco não é para os salvos, é para os perdidos. Ele vai ter só o trono branco e Jesus para olhar, não vai ter outra coisa para olhar. Ainda que ele feche os olhos dele, Jesus vai estar diante dele, ele não tem como evitar daquilo. E disse, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, olha, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Tudo que você faz é anotado, tudo que você pensa, tudo que você planeja, Deus tem anotado para aquele grande dia. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Nesse livro da vida está escrito o nome de todos os salvos. Se Deus procurar naquele livro e o teu nome não estiver lá, você vai estar incluído naquela passagem que Jesus disse, melhor seria se você não tivesse nascido. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros dos feitos. Tudo que você faz é anotado. Segundo as suas obras, foram julgados segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam. Pessoas que morreram em naufrágio, pessoas que morreram afogadas, pessoas que desapareceram nos oceanos, que nunca mais foram encontradas, naquele dia ressuscitarão, morreram sem Jesus, estarão diante do trono branco. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Todos os que estão no inferno nessa hora sairão de lá e irão comparecer diante do trono branco. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, olha só, a que eu te falei naquela hora. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O condenado perdido, ele vai ser lançado dentro do inferno, que é um horror, mas não é o próprio inferno, é uma antessala do inferno. E esse inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Aí vai começar o verdadeiro horror dos perdidos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu amigo, de todas as coisas mais importantes na vida é você ter a certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter empregadas, você pode ter posição, você pode ter muitos amigos, você pode ter uma saúde plena. Se o teu nome não estiver aqui, tudo que você conquistou vai te acompanhar até a hora que os coveiros pegarem o teu caixão e colocarem na sepultura. Dali para frente é só você e Deus. O que você conquistou, as mulheres que você teve, as bebidas que você tomou, as drogas que você usou, os enganos que você cometeu, as maldades, as traições, as mentiras, os desrespeito, tudo isso não vai te valer de nada, porque a partir da sepultura para lá é só você e Deus. E se o teu nome não estiver no livro da vida, leia capítulo 20 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 11. Não vale a pena morrer sem Jesus. A vida é uma brevidade. Você não sabe quando o teu dia vai chegar, mas você sabe que ele vai chegar e você tem que estar preparado. Deus age, como eu disse no início do vídeo, de diferentes maneiras. Tem pessoas que aprontam, como o filho pródigo, se você conhece a mensagem do filho pródigo, a parábola. Ele aprontou, desafiou o pai, foi lá para o mundo, gastou o dinheiro dele todinho, se prostituiu, fez um monte de coisa, mas Deus resolveu, porque ele tem misericórdia de quem ele quiser, resolveu ter misericórdia dele. Tocou no coração dele, trouxe ele de volta para a casa do pai dele, se arrependeu, pediu perdão, porque a Bíblia fala que há um coração arrependido, Deus não despreza. Se você se arrepender, qualquer que seja o teu pecado, Deus te perdoa e te traz de volta, não importa o que você tenha feito, porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele trouxe o filho pródigo de volta, ele foi perdoado e foi incluso de novo na casa do pai. Agora, esse amigo meu, da infância, ele não teve essa oportunidade. Ele morreu e seguiu o seu caminho. Está esperando o dia do juízo final. Todos nós sabemos que um dia vamos, mas não sabemos a hora que vai ser. E não sabemos que Deus vai dar para nós a oportunidade
que deu para o filho pródigo. Às vezes ele sentencia uma semana depois, um dia depois, uma hora depois, porque ele é soberano, ele faz como ele quer, com quem ele quer, sem ter que pedir permissão a ninguém. Você recebeu uma grande salvação, ou você tem a oportunidade de, em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, receber uma tão grande salvação. Se você não der valor a isso, se o sacrifício do Calvário não impactar e mudar a tua vida, você está dizendo para Deus, eu não quero esse teu presente, dá para quem você quiser, porque para mim não interessa. Aí você assume a responsabilidade, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Saiba que tudo que você faz, pensa, fala, está sendo anotado em livros que vão ser abertos diante de todos naquele grande dia. Vai ser dia de vergonha, vai ser o teu segredo mais íntimos, mais profundos, será revelado diante de todos. Sabe por quê? Não porque Deus é mau, mas porque Ele é justo. Agora, se você aceita Jesus, entrega a tua vida na mão dele e confessa ele como teu único Senhor e Salvador, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele pega o teu pecado e joga no fundo do mar do esquecimento e diz, e dele não me lembrarei mais. A salvação é grátis, mas a escolha é tua. Todo aquele que crê, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E também diz, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não é o nome de Jorge, não é o nome de João, não é o nome de Maria, de Isabel, de Sandra, de Ana, é o nome de Jesus. Foi ele que na cruz do Calvário disse, Pai, está consumado. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele intercede por você diante de Deus. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você tem uma grande decisão a tomar. Você não sabe se Deus vai te sentenciar no fim desse dia. Aproveita essa oportunidade, porque antes que esse vídeo acabe, quantas pessoas ao redor do planeta estão deixando esse mundo? E a grande maioria sem a salvação e não terão outra oportunidade. Os que estão lá, como esse rapaz que eu conheci na adolescência, daria tudo para voltar e está tendo a oportunidade que você tem nesse momento. Mas, como eu disse, está escrito na Bíblia, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pense nisso, Jesus está voltando, e ainda que ele não volte hoje, você pode morrer hoje. E o que será feito de você? Deus pode ter misericórdia de você, te dar mais algum tempo, ou ele pode decidir na sua soberania te sentenciar hoje. Você está recusando o maior presente que Deus deu, dizendo, eu não quero, pelo menos eu não quero agora. Primeiro eu vou viver, vou me divertir, lá no futuro, no final da vida, eu penso nisso. Mas você não sabe se o teu final da vida vai ser daqui a 5 minutos. Teu coração pode tomar 5 e você ir embora. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. O sacrifício que ele fez dando o filho dele foi muito grande para você desprezar dessa maneira. Os que estão lá dariam tudo para voltar a estar no teu lugar. E você está aí, deixando o tempo passar. E até quando o tempo vai passar? Pense nisso. Meu nome é Jorge, inscreva-se nesse canal, dá um like nesse vídeo e que o Senhor toque no teu coração, no coração da tua família, para que quando você sair daqui, sejam os anjos do Senhor que venham te buscar e te levar para a glória. Porque existem duas classes de pessoas, as que vão ser buscadas pelos anjos para a glória e as que vão ser arrastadas pelos demônios para as profundezas do inferno. Que você faça parte da primeira classe de pessoas. Para isso Jesus morreu, mas a escolha e a decisão é somente tua. Pense nisso. Jorge Gomes, canal jgomes.gomes, inscreva-se nesse canal e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.